paz do Senhor, queridos irmãos. É um prazer para mim estar compartilhando com vocês hoje. E eu espero que Deus fale com todos nós. Amém? Vamos orar para começar e para que Deus possa falar com você como também falou comigo primeiro. Amém? Senhor Jesus, eu te agradeço por esse dia que estamos compartilhando a tua palavra. Eu te agradeço por toda pessoa que esteja ouvindo agora essa mensagem. Eu te peço em nome de Jesus que a tua palavra possa chegar até o fundo dos nossos corações, que possas falar, Senhor, naquelas áreas, Pai, que a gente precisa talvez mudar, talvez ouvir a tua voz. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor esteja conosco em todo esse tempo. Amém e amém. Amém. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra hoje que o Senhor estava falando comigo também. E é a respeito não somente do que a gente está vivendo hoje, a nível mundial, vamos dizer, mas que tem muito a ver, mas que isso possa ser aplicado sempre, não somente nesse tempo de Covid-19, de quarentena. Mas a questão é essa, eu sei que muitas pessoas nesse tempo, e também pode acontecer comigo, podemos cair nesse tempo de incertezas, de que a gente não sabe bem como vai continuar tudo isso, quando é que vai acabar, quando é que tudo isso vai voltar ao normal. Muitos de nós, muitos de vocês, talvez nesse tempo ainda não estão podendo trabalhar e talvez a situação financeira está apertada, está difícil. Às vezes também pode acontecer da gente estar com medo, talvez, de ficar doente, de um filho ficar doente, de uma mãe, de uma avó. A gente pode estar preso de muitos temores nesse tempo, de muitos medos, de muita ansiedade, sem saber o que vai acontecer. E realmente a gente não sabe, somente Deus conhece o futuro, nosso futuro de toda a humanidade. Mas a gente tem que ver o que Deus quer dizer para nós nessas situações em que a gente pode ser preso de ansiedade, de medos, e que a nossa mente isso pode ser apoderar das nossas mentes. E a gente pode pensar perante essa situação, então, como que eu posso evitar isso? Como que eu posso evitar que a ansiedade, o nervosismo, o medo se apodere da minha mente? Como que eu faço? Eu não sei, porque todo dia eu estou lutando com isso. Então, na palavra de Deus, nós temos essa resposta. Na palavra de Deus, Ele deixou para nós uma palavra muito valiosa, muitas, né? Toda a palavra de Deus é incrivelmente valiosa para nossas vidas, mas especificamente nisso, a gente vai ler em Filipenses 4. Filipenses é uma carta que escreveu o apóstolo Paulo, e nessa parte ele estava falando para a igreja dos Filipenses, estava dando uns conselhos, estava falando coisas muito importantes realmente, e a gente vai ler Filipenses 4 a partir do versículo 6. Amém? Nessa palavra diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Então, nesses 4 versículos que a gente leu, do 6 ao 9, tá essa resposta que a gente pode dar, ou como eu posso evitar que a ansiedade, o medo possa se apoderar nesse tempo da minha mente. Eu estou ficando muito tempo na minha casa, eu talvez estou tendo um pouco mais de tempo disponível que antes, para às vezes ficar sozinha com os meus pensamentos, sozinha com as minhas ansiedades.
Eu já não tenho tanto contato com os meus amigos, com os que eu falava antes. Eu também não tenho tempo para fazer aquela atividade que me tirava de situações e que podia fazer a minha mente se distrair um pouquinho. Hoje eu estou somente lá na minha casa, às vezes trabalhando desde a minha casa, cuidando dos meus filhos, cuidando do meu esposo, fazendo muitas coisas, mas eu estou cada vez mais ansiosa, estou cada vez mais nervosa. E podemos ver nessa palavra, como eu falei, a resposta. E a gente vai separar em 3 pontos três coisas que a gente tem que fazer para evitar isso. A primeira coisa está no versículo 6. E aí diz, na segunda parte do versículo 6, diz assim: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, essa segunda parte do versículo 6 está falando assim: as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Mas não é qualquer petição. Está falando das coisas que te provocam ansiedade. Porque diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas sejam conhecidas diante de Deus as suas petições. Não está falando especificamente daquilo que te traz ansiedade, daquilo que te preocupa. Às vezes a gente tem a tendência de que quando estamos passando por uma situação difícil, uma situação de ansiedade, a gente recorre a muitas coisas. Eu posso procurar uma amiga para falar tudo o que eu estou pensando, posso procurar minha mãe, posso procurar uma pessoa de confiança, ou às vezes procurar alguma outra atividade, como eu estava falando antes, que me ajude a liberar tensões, a me sentir melhor. Mas na palavra não está falando que quando nós estamos ansiosos temos que procurar outra pessoa para falar ou alguma atividade para fazer, mesmo que às vezes realmente é bom. Mas nessa palavra está falando assim: sejam conhecidas diante de Deus as suas petições, as suas ansiedades. Então, muitas vezes, mesmo a gente falando com uma pessoa de confiança, mesmo fazendo muitas coisas, a gente pode ficar tranquilo um tempinho. Mas depois aquela ansiedade volta, aquela preocupação volta, porque realmente a gente não entregou aquilo. A gente só desabafou, a gente só contou, mas aquilo continua apertando o meu coração, aquilo continua me fazendo não poder dormir durante a noite. Então, a primeira coisa que tem que fazer quando está nessa situação, e eu acredito que todos nós podemos passar por isso, é que as nossas ansiedades, as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus. E diz assim: pela oração e pela súplica. Então é realmente a gente suplicar para Deus, é entregar para Ele e falar: Deus, eu não estou conseguindo nessa situação, eu ser totalmente sincero com Deus, e falar que realmente às vezes a gente não dá conta. Às vezes a gente se sente frágil, a gente fica preocupado porque não sabe como que vai ser. Então é realmente a Deus que a gente tem que procurar. Procurar aquele momento de ficar no privado, de ficar só com Deus e orar e entregar para Ele todas as nossas preocupações. Não vai ter uma atividade, uma conversa que vai dar melhor resultado do que falar com Deus nesse tipo de situações que está falando aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar. É orar e entregar a Deus, contar para Ele. Muitas vezes a gente pode pensar assim: mas Deus já conhece, Deus já sabe, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que eu estou passando, Ele já sabe, porque Ele sabe os meus pensamentos. Mas Deus quer que você abra seu coração e conte para Ele. Que conte para Ele tudo que está passando, tudo que está acontecendo no seu coração, na sua mente. Então esse é o primeiro passo para que a gente possa possa ser liberado daquela ansiedade. O segundo passo é da gente cuidar dos nossos pensamentos. Em Provérbios 4:23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, nesse versículo, a gente pode pensar assim: mas está falando do coração, não está falando da mente. Mas está falando da mente, sim. Porque é na mente onde se originam todos os nossos sentimentos,
as nossas emoções, está tudo aqui. E aí está falando que da nossa mente, que do nosso coração é que procedem as fontes da vida. E realmente a gente atua como a gente pensa. Tudo que acontece no nosso coração, na nossa mente, é como a gente depois vai falar, como a gente vai se sentir, como a gente vai viver a vida. É dela que procedem as fontes da vida. Então a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos. E no versículo 7 de Filipenses 4 está falando assim: e a paz de Deus, que exige todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então diz assim, que quando a gente faz conhecidas as nossas petições diante de Deus, a paz de Deus, que exige todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente. Então, além de a gente orar, a gente também tem que fazer um esforço realmente grande, para a gente cuidar dos nossos pensamentos, a gente saber no que eu estou pensando. Porque se a gente somente fica o dia todo pensando nos problemas, naquilo que ainda eu não tenho, aquilo que me falta, aquilo que me traz preocupação, muitas vezes também pode ser uma questão de falta de confiança em Deus. Eu não estou confiando suficientemente em Deus como para eu acreditar que eu realmente não vou morrer de fome nesse tempo que eu não posso trabalhar. De não confiar que Deus está cuidando dos meus filhos, que Deus está cuidando do meu esposo, Deus está cuidando do meu trabalho enquanto eu não posso ir naquele lugar. Que Deus está cuidando das nossas vidas, da nossa saúde também. E no versículo 8, diz exatamente isso. Diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então a gente realmente tem que cuidar os nossos pensamentos, o nosso coração. Temos que tentar pensar em tudo aquilo que é de bom, tudo aquilo que é de gratidão para nós, perante Deus. Eu pensar: que bom que eu tenho uma casa, que bom que eu tenho um teto, que bom que eu tenho roupa que me abriga nesse frio que está chegando, que bom que eu tenho a minha família por perto, que bom que eu tenho comida na minha mesa todos os dias, que bom que eu não estou doente. Ou que estou, mas tenho a confiança de que Deus vai me sarar, de que Deus vai me acompanhar nesse processo. A gente tem que pensar, como eu disse aqui, em tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, que é justo, que é puro, que é amável. Não adianta a gente ficar pensando naquilo que te dá raiva, naquilo que te preocupa, aquilo que te tira a paz. Não adianta, a gente tem que pensar em coisas positivas, realmente. E eu sei que não é fácil para todos. Não é fácil para todos ficar pensando, mas é realmente uma coisa que a gente tem que ter como um hábito. Aqui no CTM a gente está tentando ter um hábito que a gente tem um mural onde todos os dias coloca gratidões para o Senhor. Aquilo pelo que a gente se sente grato. Até por coisas ruins às vezes. Mas na palavra de Deus diz: em tudo dai graça. Então se um dia você está lá, acorda e toma aquele cafezinho quentinho, esse cheirinho gostoso do café, você pensa: oh Deus, obrigado porque eu tenho esse café todos os dias, que eu amo. Obrigado porque eu acordo e eu sei que os meus filhos estão aqui guardados debaixo do meu teto. Obrigado, Senhor, porque eu tenho tudo que eu tenho. E as coisas que eu sei que vou ter, porque eu sou seu filho, sua filha. A gente tem que tentar ter aquele hábito de agradecer ao Senhor por tudo que nós temos. Então isso vai nos ajudar a pensar em tudo que é bom. E diz que tudo isso que está falando aqui seja o que ocupe os nossos pensamentos. A gente pensar naquilo que é bom, porque isso vai fazer com que a gente esteja com o nosso pensamento grato ao Senhor, com o nosso pensamento livre, com paz. Amém? E o último passo que a gente tem que cumprir para que evitemos a gente ser preso da ansiedade, das preocupações, é obedecendo a palavra de Deus. Mesmo nesse tempo que a gente fica muito na casa, vê pouca gente, ainda é válido realmente a gente continuar obedecendo a palavra de Deus, claro. E no versículo 9 diz assim:
de Filipenses 4:9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Então, se a gente quer ter essa paz, se a gente quer que esse Deus de paz esteja conosco, a gente tem que tudo aquilo que nós aprendimos, recebemos e ouvimos dele, nós temos que praticar. Temos que praticar aquilo que nós sabemos que é palavra de Deus, aquilo que Deus já pediu para nós. A gente tem que tentar ler a Bíblia todos os dias, a gente tem que tentar orar todos os dias. Que melhor oportunidade nesse tempo do que para juntar a nossa família ao redor da mesa ou em qualquer lugar e falar: ô família, filho, filha, vamos cantar um louvor ao Senhor, vamos orar, vamos agradecer todos juntos hoje para Deus, porque Ele está conosco. Que melhor oportunidade, às vezes na correria da vida normal, a gente fala sempre que eu não tenho tempo, e às vezes talvez hoje você está tendo um pouco mais de tempo. Aproveite esse tempo para orar mais, para ler mais a Bíblia, para buscar mais de Deus. Às vezes a gente passa tanto tempo no celular, na internet, no Facebook, no Instagram, ou fazendo um monte de coisas, que quando a gente percebeu já passaram horas sem a gente fazer nada. Já assistimos todos os filmes de Netflix, já assistimos um monte de séries, já dormimos um monte, e a gente continua falando que não tem tempo. Então, realmente, não é a falta de tempo, mas nós administrar o nosso tempo para fazer coisas que realmente valem a pena, que nos edificam. Então, leamos a Bíblia e temos que ler a Bíblia e ver o que Deus pede de nós. E tudo aquilo que a gente já sabe, a gente pôr em prática. Então, esses 3 passos, essas 3 coisas que a gente tem que fazer para evitar que a ansiedade, as preocupações nesse tempo de quarentena e em qualquer momento das nossas vidas tomem conta de nós. A gente tem a resposta na palavra, a gente ouviu agora o que Deus já mostrou para nós. E a gente sabe que se isso está na palavra é porque Deus sabe que isso é importante, que a gente vai passar por isso, eu passo por isso, você passa por isso, ou vai passar, ou já passou. E nós precisamos cuidar da nossa mente, nós precisamos recorrer primeiramente a Deus em oração. A gente precisa continuar obedecendo a palavra para que tudo isso que nos tem preocupado, tudo isso que nos tem preso de temor, a gente possa entregar nas mãos de Deus e somente ficar com aquela paz que sobrepassa todo entendimento, como diz a palavra. Então, essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu vou orar por você, eu vou orar por mim também. Essa palavra Deus falou comigo ontem e eu queria compartilhar com vocês hoje também. Então, eu vou orar. Amém. Pai, eu te agradeço por essa noite, por esse dia que eu estou compartilhando com os meus irmãos. Eu te agradeço por essa pessoa que está ouvindo. Eu te agradeço por essa pessoa que realmente abriu seu coração para ouvir a tua palavra, para receber aquilo que o Senhor tinha para ela. Eu te peço em nome de Jesus que nós possamos, Senhor, nesse tempo e em qualquer momento, Pai, nos recorrer sempre a Ti, Pai, para entregar as nossas ansiedades, para entregar as nossas preocupações a Ti. Pai, que seja o nosso pensamento, Senhor, aquele que nos leve diretamente, primeiramente a Ti, Senhor, antes do que a qualquer outra coisa. Que nós possamos Te procurar, que nós possamos suplicar pela Tua paz, pela Tua ajuda, como diz na Tua palavra. Eu te peço que nos ajudes a cuidar dos nossos pensamentos, Senhor. Não é fácil quando a gente tem, às vezes, um pouco mais de tempo do que o normal. Às vezes podemos ficar muito tempo somente pensando em tudo aquilo que está de ruim nas nossas vidas, tudo aquilo que está acontecendo mal, tudo aquilo que nos preocupa. Mas na Tua palavra está dizendo que nós temos que pensar em tudo aquilo que é de bom. Nos ajuda, Senhor, a ser gratos a Ti. Que nós possamos pensar mais naquilo que traz gratidão para os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a obedecer a Tua palavra. Nos ajuda a Te buscar mais, nos ajuda a orar junto com as nossas famílias, nos ajuda, Senhor, a não esquecer no dia a dia, Senhor, que o Senhor está esperando esse momento que nós possamos nos aproximar de Ti, Senhor, para Te entregar
as nossas preocupações e confiar novamente em Ti, Senhor, porque o Senhor ainda continua no controle de todas essas coisas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Amém? A gente quer que o Deus de paz seja conosco todos os dias. A gente precisa de paz, né? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Que o Senhor abençoe muito. Que passe uma boa semana. Muito, muito, muito pertinho de Deus. Amém? Beijo.